Boa noite, irmãos. Bom dia ou boa tarde. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou o pastor Fabrício Kirk, membro da Igreja Congregacional de Vista Alegre. E hoje eu vou dar uma devocional hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Filipenses 4, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra de Deus: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O título da devocional de hoje é Fortalecendo-se no Senhor. Para nós introduzirmos a devocional de hoje, a Epístola aos Filipenses é conhecida como a carta que o apóstolo Paulo redigiu aos habitantes de Filipos, uma cidade importante no Império Romano, por causa da sua localização geográfica, na região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Filipos era localizada no leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do Mar Egeu, no topo de uma colina. E Macedônia, onde se encontrava Filipos, foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação de um missionário cristão. Se você quiser tirar essa curiosidade, está lá em Atos 16, do 6 ao 40. E a epístola foi escrita mais ou menos entre 53 e 58 depois de Cristo. E segundo Filipenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, a gente percebe que a carta aos Filipenses era uma carta de prisão. Olha só o que diz Filipenses 1, 13 e 14. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então a gente percebe, e também em Filipenses 1,7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Você percebe aí que o apóstolo Paulo, ele fala de algemas, né? Ele fala de que maneira que as minhas cadeias em Cristo foram conhecidas por toda a guarda pretoriana, né? Então a gente percebe que essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão em Roma. E além de Filipenses, né, Efésios, Colossenses e Filemão, são outras cartas também que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Mas esse texto que nós lemos, de Filipenses 4,13, na parte que fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo revela que a sua fonte de força e confiança interior é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades. Interessante que cada dificuldade ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. No versículo 12 ele fala, de Filipenses 4, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todos esses momentos
que o apóstolo Paulo vivenciou na sua vida, a gente percebe que ele encontrou forças para superar essas dificuldades, porque o Senhor Jesus, ele era, a força que dava ao apóstolo Paulo a superar todas as adversidades. E o tema da devocional de hoje é fortalecendo-se no Senhor. E quando a gente fala em fortalecer, a gente precisa ter em mente que a gente não deve se atemorizar das más notícias. Salmo 112, versículos 5, 7, diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, de todo, bem-aventurado, abençoado o homem que compadece e empresta, essa pessoa que é abençoada do Senhor, ela não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. E a gente está vivendo dias de pandemia do coronavírus e muitas pessoas podem se atemorizar das más notícias que houve na televisão, falando do número de mortes de Covid, no mundo, por exemplo, quantos milhares de pessoas já foram mortas por causa do coronavírus. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos atemorizar das más notícias. Pelo contrário, o nosso coração deve estar firmado e confiante no Senhor. E para que a gente não venha se atemorizar de más notícias, a gente deve ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas puras, amáveis. Filipenses 4, 8, 9 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, quando nós alimentamos o nosso espírito com coisas boas, com a palavra de Deus, com notícias boas, com pensamentos de louvor, de boa fama, a gente não vai se atemorizar com as más notícias. A palavra de Deus nos ensina, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, quando nós ocupamos a nossa mente com coisas boas, nós vamos pensar coisas boas, nós vamos ter pensamentos positivos. Interessante que nesse texto, a prisão não paralisou Paulo. Pelo contrário, ele pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana, que a guarda pretoriana fazia a guarda pessoal do imperador. Então, Paulo pregou para toda essa guarda. E bem como a maioria dos irmãos foram estimulados pelas algemas de Paulo a falar com mais ousadia a palavra de Deus. Nós vimos isso em Filipenses 1, 13, 14, quando fala: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As algemas de Paulo não paralisaram não somente a vida espiritual dele, mas também os irmãos que ele tinha contato, foram estimulados pelas algemas dele a pregar com mais ousadia, com mais desassombro a palavra de Deus. É do Senhor Jesus é que vem a nossa força para superar as adversidades e as tribulações da vida. A palavra de Deus diz em João 15, 21, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quem era que fortalecia ele? O Senhor Jesus. Então, e a palavra de Deus diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Aquele que permanece nele, esse dá muito fruto, pois sem ele nada podemos fazer. E a palavra de Deus nos ensina também como nós podemos permanecer no amor de Jesus. Quando nós guardamos os seus mandamentos, nós permanecemos no amor de Jesus. João 15:10 fala: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E a palavra de Deus também nos diz em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Cristo vive em mim, Ele me dá forças para caminhar a vida cristã, para ter uma vida correta diante de Deus. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a amarmos o nosso próximo, a perdoarmos aquele que nos ofendeu, a falarmos mal, a falarmos bem daquele que faz-nos mal, a orar por aquele que nos persegue, a amar os nossos inimigos. E se você quer viver uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida santa, então invista sua vida na comunhão com o Senhor, através da leitura da sua palavra e da oração. Como diz em 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós somos santificados pela leitura da palavra de Deus e pela oração. E Salmo 119, versículo 92 e 93, também fala uma coisa sobre a palavra de Deus. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por ele me tens dado vida. Então a gente percebe que se não fosse a lei do Senhor na vida do salmista, ele já teria perecido na angústia. Mas a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela nos fortifica, ela nos fortalece e ela nos dá vida. Nunca me esquecerei dos seus preceitos, visto que por ele me tem dado vida. A palavra de Deus nos dá vida, nos dá sentido de viver. E Salmo 119, versículo 165a fala: grande paz tem os que amam a tua lei. Então, que possamos a cada dia nos fortalecer no Senhor, olhando firmemente para o Senhor Jesus em meio às adversidades, para que possamos ficar inabaláveis e vencermos todo o mal que porventura nos sobrevier. A palavra de Deus nos ensina, Pedro, ele nos ensina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então que possamos aprender a confiar no Senhor e a nos fortalecermos no Senhor a cada dia, como Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, mesmo nas prisões. Ele se alegrava no Senhor e ele continuava a pregar o Evangelho, porque ele sabia que a força dele vinha do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Oremos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas vidas e lhe pedimos em nome de Jesus que o Senhor a cada dia nos dá força, Senhor, para vencermos o pecado. Sabemos que se nós investirmos a nossa vida na leitura da palavra, na nossa oração, nós seremos santificados por Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a vencer o mal, a vencer as adversidades, Senhor. E nos proteja de todo mal, do coronavírus, Senhor. E faça cessar esta praga, essa pandemia,
dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.